Fala pessoal, beleza? Estou aqui com vocês para a gente continuar nosso papo sobre vetores e hoje a gente vai continuar o assunto vetor resultante. Na primeira aula a gente aprendeu alguns métodos para calcular esse vetor e nessa aula de hoje a gente vai aprender o último método, tá? Que é o método da decomposição e composição. Ele é um método mais trabalhoso, mas é o método mais usado no ensino médio. Tá? Então vamos lá, como é que funciona esse método? Vamos dizer que a gente tem aqueles vetores que a gente apresentou na aula passada. E aí a gente fez o método poligonal, tá? E definiu para onde iria o vetor resultante. Tá. Mas quando a gente não tem um plano quadriculado, né? E só tem os valores, as unidades, os módulos desses vetores e essas orientações, a gente precisa calcular o vetor resultante utilizando esse método da decomposição e composição. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transladar esses vetores, tá? A origem desses vetores, todos para a origem de um plano inclinado, tudo bem? De um plano cartesiano, perdão. Então, a gente vai transferir todos eles para esse plano cartesiano, tá bom? De maneira que eles tenham o mesmo referencial para os nossos cálculos, tá? E o que a gente vai fazer, gente, é fazer o que a gente aprendeu lá na aula de decomposição, tá? Pensar como cada um desses vetores influencia no eixo Y e no eixo X, tá? Para a gente entender melhor, vou recuar aqui, tá? E vamos reescrever esses vetores, sabendo dos ângulos desses vetores aí com relação à horizontal. Bom, pode ser com a vertical também, sem problemas. Então vamos lá. O vetor F1, que é o vetor rosa, né? Ele tem contribuição dele totalmente em Y. Tá? E ele não tem nenhuma contribuição em X, porque ele está sobre o eixo Y. Né? Então ele vai ter 0 no eixo X e o próprio F1 no eixo Y. O vetor F2, o azul, o roxo, né, na verdade, ele está todo sobre o eixo X. Tá? Então ele tem a contribuição dele toda em X, não tem nada em Y. Agora vamos aos mais chatinhos, aí, né? Aqueles que têm uma inclinação com relação a esses eixos. O vetor F3 ele tem uma inclinação. Então, do jeito que a gente viu na aula lá de decomposição, a gente pode decompor esse vetor através das componentes dele, as projeções em x e em y. Então, a projeção de F3 em x, a gente vai chamar de F3 de x. Tá? E a gente sabe que ela é o F3 vezes o cosseno do ângulo, né? Porque ele está com o ângulo beta. Já o F3y, ele é o próprio F3 sem o ângulo beta. Outra coisa importante, gente, com relação ao nosso plano aqui, o F3 está na direção, né, no sentido negativo do eixo X, da direção X. Então, eu tenho que colocar aqui que o módulo dele é menos, o módulo não, desculpa, né, a intensidade dele é negativa, menos F3 vezes seno de beta. E a gente faz a mesma coisa, tá, para o F4, com F4x e F4y. Né? Só que agora o F4x que vai ser negativo e está com um ângulo alfa, enquanto o F4y é positivo e está sem um ângulo alfa. Tudo bem? E agora, gente, já que eles estão, tá? Vamos lá. Já que eu tenho os vetores todos no eixo X e todos no eixo Y, isso fica muito parecido com aquele caso particular que nós vimos das somas de vetores, né? Em que todos estão na mesma direção. Tá? Então aqui eu teria todos na mesma direção, em sentidos opostos, né? Esses dois no mesmo sentido e esse no sentido oposto, então basta fazer a soma algébrica deles. Então se eu quero a resultante do eixo X, eu vou somar todas as componentes nesse eixo X. Se eu quero a resultante no eixo Y, eu somo todas as componentes no eixo Y, certo? E aí, a partir disso, né, eu posso construir o Rx
e o ry, esses dois vetores, porque eu tenho os módulos deles, eu tenho certeza que o rx está no eixo x, e o ry está no eixo y, né? Desculpa. E aí a gente pode construir esse vetor resultante pela composição agora dos seus componentes. Tá? E a gente sabe que isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então eu sei que o módulo dessa resultante final, ele é o quadrado da resultante em x mais o quadrado da resultante em y, tudo isso sobre uma raiz, né? Beleza, gente? Ele vai ser um método mais trabalhoso, porque a gente vai ter que decompor cada um desses vetores, mas ele vai ser um método muito importante para a gente usar nas nossas aulas. Tá bom? Quem tiver alguma dúvida, assista a aula de novo, acompanhe esses 3 passos importantes, tá? E para que vocês entendam melhor tudo isso, eu separei um exercício para a gente fazer juntos, tá bom? Então, bora lá para o nosso exercício. Temos aqui nesse exercício 3 vetores, tá? De 10, 10 e 3 de 3 de intensidade, colocados sobre um plano cartesiano, e ele pede para que a gente determine o vetor resultante. Tá? Então, vamos fazer isso. Eu vou chamar esse cara aqui de F1, esse cara aqui de F2, e esse cara aqui de F3. Beleza? Então vamos lá. O F1 ele vai ter, né, as suas projeções sobre x, eu vou chamar de F1 de x, e vai ter sua projeção em Fy, que eu vou chamar de F1 de y. Tudo bem? Então eu sei que F1 em x, ele é o próprio F1, né, com o ângulo de 30 graus. Bem? Enquanto F1 em y, ele é o próprio F1 vezes o seno de 30 graus. Tá bom? Então, substituindo esses valores, eu vou ter 10 aqui vezes raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é 5 raiz de 3, raiz de 3 newtons. Bem? Já aqui embaixo, né, eu vou ter que 10 vezes meio. Eu tenho um vetor de 5 newtons aqui no eixo y. Bem, gente? Perfeito. Agora vamos continuar. Vou mudar de cor aqui para facilitar o entendimento de vocês. Tá? E aí vamos fazer o F2 aqui de laranja. Tá? O F2 aqui. Ele tem uma componente em y e ele tem uma componente também em x. Tudo bem? F2 de x e F2 em y. Tá? Muito bom. Então vamos lá. F2 em x é o próprio F2 com o ângulo de 30 graus, certo? Como o F2 tem o mesmo valor do F1, vai ficar 10, né, raiz de 3 sobre 2, idêntico ao que a gente fez para o item anterior. Né? Vai ficar 5 raiz de 3 newtons. Tudo bem? Já no Fy, F2y, né, eu vou ter F2 seno de 30 graus. Então, eu vou ter 10 vezes meio. Isso é igual a 5 newtons. Só que uma preocupação, gente. O Fy está para baixo. Então, o Fy, na verdade, ele é negativo. Então, o valor dele é de menos 5 newtons. Bom, e finalmente, vamos mudar de cor aqui de novo, tá? Vou usar um verde para representar essa última vetor aqui, esse último vetor F3. E o F3, como dá para ver ali, ele está inteiramente sobre x. Então, F3 em y não existe, né, gente? Só existe o F3 em x, que é o próprio F3 e que é 3 raiz de 3. Tudo bem até aí, gente? Beleza? Então, o nosso próximo passo para achar essa resultante
é somar todos os valores que estão em x e todos os valores que estão em y. Tá? Se a gente fizer o do y primeiro, fica fácil de entender, ó, porque o y tem o mais 5 e o menos 5. Um cancela o outro, né? Então vamos lá. Ó. A resultante em x, eu vou ter 5 do primeiro vetor, menos 5 do segundo vetor, certo? Opa, em y, né, gente? Vou apagar aqui, desculpa. Vamos lá. Vou até fazer de uma outra cor para vocês. Vamos lá, eu tenho aqui o RY, né, vai ser o F1 em Y, mais o F2 em Y, mais o F3 em Y. Correto? Ótimo. O FY, então, o RY, então, vai ser 5 menos 5 e o zero que a gente colocou aqui. 5 menos 5, então eu já tenho que o RY é 0. Ou seja, o vetor resultante em y é 0. Vamos agora para o vetor resultante em x. Vou ter o f1 de x, mais f2 de x, mais f3 em x. E aí a gente viu, né? Esse aqui é 5 raiz de 3, né? Esse também é 5 raiz de 3, enquanto esse aqui é menos 3 raiz de 3. Tá? Colocando a raiz de 3 em evidência, nós vamos ter, tá? 10 menos 3, vamos ter 7 raiz de 3 Newton no eixo Y. Tudo bem, gente? No eixo X, desculpa. Tá? E se eu quero a resultante, como eu não tenho nada em Y, a minha resultante, o vetor resultante, vai ser o próprio Rx. E se a gente for desenhar ele aqui, né, gente? Ele seria um vetor aqui na direção x. Bom, esse seria nosso Rx. Beleza, gente? É isso aí. Tá? Para terminar nossa aula, um último conceito, que é o conceito de um produto de um vetor por um escalar. Tá? Isso é muito usado para a gente quando a gente quer aumentar um vetor ou comparar um vetor com o outro. Tá? Vamos supor aqui que eu tenho um vetor u e eu quero aumentar ele, sei lá, 3 vezes, 4 vezes, tá? Um valor aí de vezes. Eu posso escrever se eles tiverem a mesma direção, tá? Eu posso escrever que um vetor v ele vai ser igual ao vetor u vezes um escalar, um valor. Vamos dizer, se esse cara fosse 3 vezes maior que esse, então eu posso falar que o v, vetor v, é igual a 3 vetor u. Tudo bem? E aí é interessante que o módulo de v ele vai ter o módulo de u vezes o módulo desse escalar. Bom? E a direção vai ser a mesma de u e o sentido vai depender do a. E se eu multiplico por um a positivo, né, o sentido é o mesmo. Mas o a, se o a for negativo, tá? Além de aumentar ou diminuir, eu vou inverter esse sentido aqui. E a gente vai ter, por definição, né, aquilo que a gente chamou na última aula de vetor oposto. Beleza, gente? Então é isso aí. Tá? Eu agradeço de novo a atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Um abraço.